hablará de la relevancia de la educación, de la formación de la información de cooperativas para combatir la pobreza energética. El caso Copérnico, el caso de un caso también en Portugal, y ella es profesora coordinadora, y es amiga y es colaboradora y hacemos muchísimas cosas juntas entre Judescop y Porto. Ella es profesora coordinadora del Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Porto y además investigadora del CEOS. Y así que nada, os dejo en manos de Deolinda ahora mismo para que nos explique el caso de Portugal también. Adelante, Deolinda, cuando quieras. Bom, antes de mais, quero agradecer a oportunidade de participar neste workshop. O tema é exatamente o papel da educação, formação e informação no combate à pobreza energética em Portugal e apresentamos como estudo de caso Copérnico. Este tema integra-se numa das linhas de investigação que estamos a desenvolver no Politécnico do Porto, sobre a relevância das cooperativas no combate à pobreza energética, e foi um tema que especificamente foi desenvolvido no âmbito de uma tese de mestrado que eu orientei com uma colega da área da economia, que é especialista em desenvolvimento sustentável. Relativamente a esta questão, só uma breve referência a um problema que foi levantado agora pelo companheiro do México, que tem a ver com a questão de saber se o direito à energia é ou não um direito fundamental. E essa é uma discussão que nós discutimos, que nós travamos no âmbito do direito. Nós sabemos que o acesso à energia é uma condição para o gozo de direitos fundamentais, como o direito à saúde e ao bem-estar, o direito ao ambiente e à qualidade de vida, que o direito à energia, de um modo geral, é uma condição para o direito ao desenvolvimento. E o pilar europeu dos direitos sociais, que a Maria José também referiu, reporta-se especificamente a este direito à energia. Eu defendo que deveria ser reconhecido como um direito humano. No estado atual, nós discutimos de facto esta questão, saber se já há ou não um reconhecimento efetivo do direito à energia como direito humano. Se o entendermos como uma projeção da dignidade da pessoa humana, eventualmente poderemos ir por aí para defender o acesso à energia como um direito humano. A verdade é que hoje reclama-se que as políticas públicas deverão promover uma gestão responsável dos recursos energéticos, deverão também promover a literacia em toda a sociedade e, sobretudo, deverão promover políticas de combate à pobreza energética. No caso português, e como a Maria José destacou, o problema da pobreza energética é um problema de facto crucial. Nós sabemos também que há uma agenda europeia para a transição energética e para o combate à pobreza energética, que as preocupações mais relevantes dessa agenda europeia, que tem produzido imensas diretivas, são sobretudo três: assegurar a transição para as energias limpas, promover o autoconsumo e combater a pobreza energética, e que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também destacam a relevância desta questão do combate à pobreza energética como uma questão de grande atualidade. Do ponto de vista jurídico em Portugal, a questão que se tem colocado é de saber se o atual ambiente legal é ou não favorável para que as cooperativas possam desempenhar um papel ativo no combate à pobreza energética, se existem ou não instrumentos do ponto de vista legal adequados para proteger os cidadãos mais vulneráveis e, sobretudo, para promover o envolvimento ativo dos cidadãos na questão da transição energética e na resolução do problema da pobreza energética. O conceito de pobreza energética, e vimos que na comunicação anterior, é também um conceito complexo. Ser pobre energeticamente implica, em muitos casos, estar associado a um problema de pobreza monetária, mas há um estudo da Lisbon School de 2019 que destaca que, de facto, ser pobre energeticamente pode estar relacionado com baixos rendimentos, aquilo a que nós chamamos a pobreza monetária, mas também com hábitos culturais e com o problema do edificado. E em Portugal nós temos um problema muito complicado com a qualidade da construção e com o problema do isolamento térmico, o que explicará
para além dos problemas dos baixos rendimentos de muitas pessoas e de muitas famílias, mas de facto a qualidade da construção, o isolamento térmico, que é muito deficitário em muitas das casas em Portugal, poderá explicar os nossos índices elevados de pobreza energética. Em Portugal e diversamente de Espanha, nós temos um decreto-lei que foi publicado em 2019, que transpôs a Diretiva Comunitária de 2018 sobre a promoção da utilização da energia de fontes renováveis, a Diretiva 2018-2001, e que consagra um conceito jurídico de comunidade de energia renovável. Curiosamente, não temos um conceito da comunidade de cidadãos para a energia, mas temos um conceito legal de comunidade de energia renovável. E nos termos desse conceito, que consta do Decreto-Lei 162 de 2019, a comunidade de energia renovável é definida como uma pessoa coletiva constituída nos termos do Decreto-Lei, com ou sem fins lucrativos, com base numa adesão aberta e voluntária dos seus membros, sócios ou acionistas, os quais podem ser pessoas singulares ou coletivas, de natureza pública ou privada, incluindo nomeadamente pequenas e médias empresas ou autarquias locais, que seja autónoma dos seus membros ou sócios, mas por eles efetivamente controlada, desde que, e cumulativamente, os membros ou participantes estejam localizados na proximidade dos projetos de energia renovável ou desenvolvam atividades relacionadas com os projetos de energia renovável da respectiva comunidade de energia, os referidos projetos sejam detidos e desenvolvidos pela pessoa coletiva e a pessoa coletiva tenha por objeto principal propiciar aos membros ou às localidades onde opera a comunidade benefícios ambientais, económicos e sociais em vez de lucros financeiros. É esta a definição legal que existe em Portugal de comunidade de energia renovável. Reforço que não temos uma definição legal de comunidade de cidadãos para a energia. Da definição legal resulta que não há uma única forma jurídica para as comunidades de energia renovável. Podem ser pessoas coletivas, e já temos aqui podem ser pessoas coletivas de fim lucrativo ou não lucrativo, e portanto o legislador abre a porta a pessoas coletivas diversas, cooperativas, sociedades, associações. Na verdade, eu considero que quando olhamos seriamente para esta definição, há algumas dificuldades em utilizar a forma jurídica societária para enquadrar uma comunidade de energia renovável. Porque em Portugal, e aqui o nosso regime jurídico societário é mais rígido do que o espanhol, as cooperativas têm obrigatoriamente um fim lucrativo e o conceito legal de comunidade de energia renovável estabelece que, a título principal, estas entidades não têm um fim lucrativo. Também sabemos que as sociedades comerciais não respeitam necessariamente a organização democrática e que não assentam em regra num princípio de porta aberta, num princípio de adesão livre e voluntária. Portanto, haverá algumas dificuldades à luz deste conceito em criar comunidades de energia renovável sob forma societária. Quanto às associações, também haverá aqui uma dificuldade, uma vez que o conceito de comunidade de energia renovável pressupõe uma participação ativa dos membros na atividade económica da comunidade, e nós sabemos que nas associações a participação dos membros na atividade é um elemento circunstancial, portanto não é um elemento estruturante. E por isso eu defendo que, efetivamente, o modelo cooperativo é aquele que melhor enquadra o conceito de comunidade de energia renovável tal como ele está definido. Nós sabemos que as cooperativas nascem para satisfazer as necessidades dos seus membros, do mesmo modo que as comunidades de energia renovável nascem para propiciar aos membros ou às localidades onde opera a comunidade benefícios que o legislador diz que são ambientais, económicos e sociais.
Sabemos que a cooperativa implica uma participação ativa dos membros na atividade económica que é desenvolvida e que se dirige à satisfação dessas necessidades e, portanto, quanto ao fim, quanto ao objeto, há uma plena adequação da forma cooperativa ao conceito de comunidade de energia renovável. O mesmo se passa quanto à questão da adesão aberta e voluntária. O princípio da adesão voluntária e livre é um princípio cooperativo que se projeta no regime de adesão e saída dos cooperadores da cooperativa. O mesmo se passa quanto à questão do controlo da comunidade de energia renovável pelos membros. As cooperativas são organizações geridas democraticamente, como sabemos, e essa gestão democrática das cooperativas implica, desde logo, uma igualdade de direitos de voto. Cada cooperador tem um voto, essa é a regra. Os titulares dos órgãos da cooperativa são os cooperadores, são os membros. Há uma supremacia da Assembleia Geral, há um amplo direito de informação dos membros, de forma a que os membros possam controlar efetivamente as cooperativas. E, portanto, também aqui há uma plena adequação da forma jurídica cooperativa às comunidades de energia renovável. O mesmo se passa quanto à relação da comunidade de energia renovável com a comunidade. O princípio do interesse pela comunidade é, como sabemos, também um princípio cooperativo relevante que estabelece que as cooperativas devem trabalhar para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros e, portanto, vamos de encontro àquela exigência legal de que as comunidades de energia renovável devem propiciar às localidades onde opera a comunidade benefícios ambientais, económicos e sociais. E um outro aspecto de extrema relevância que constitui o foco deste estudo tem a ver com a educação, formação e informação. Nós sabemos que a educação, formação e informação é um princípio estratégico das cooperativas. As cooperativas educam os seus membros quanto às especificidades do modelo cooperativo, formam os seus trabalhadores e os seus titulares dos órgãos de forma a profissionalizá-los para a gestão da cooperativa e informam a comunidade quanto às vantagens do modelo cooperativo e quanto à necessidade e quanto à relação com a comunidade no sentido de gerar mais adesões à cooperativa e, sobretudo, adesões conscientes. E este princípio é de tal maneira importante que existe no regime económico das cooperativas uma reserva obrigatória chamada Reserva de Educação, Formação e Informação, que se destina exatamente a educar e formar cultural e tecnicamente os cooperadores, os trabalhadores e a comunidade. Como veremos daqui a pouco, a Copérnico utiliza esta reserva de educação, formação e informação para promover a literacia energética e para combater a pobreza energética. Portanto, as comunidades de energia renovável são, do ponto de vista organizacional, um importante instrumento que pode ser utilizado para combater a pobreza energética, uma vez que permite que os cidadãos se juntem para serem donos das centrais de produção de energia renovável, para participarem conjuntamente em projetos de energia renovável e, portanto, para controlarem a organização que lhes vai permitir, primeiro, participarem ativamente na descentralização energética, nesta transição para as energias limpas e para resolver os problemas que o acesso à energia lhes possa colocar. Bom, quanto à Copérnico, a Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis, aliás é a única que existe neste momento em Portugal. É uma cooperativa que tem uma enorme relevância neste domínio. Ela comercializa energia 100% verde em todo o país continental, não o faz nas ilhas, nos Açores e na Madeira. E desenvolve muitos negócios locais e muitos projetos sociais. Maria José, podias, por favor, passar para o PowerPoint seguinte, por favor. A cooperativa Copérnico foi criada em 2013 por 16 cidadãos, hoje já conta com 2.300 cooperadores, assumiu como sua missão prioritária envolver cidadãos e empresas na criação do novo paradigma energético, assente em energias renováveis e descentralizado. O mercado português da eletricidade é um mercado centralizado, portanto, temos muito poucos exemplos de descentralização energética. A Copérnico é um exemplo paradigmático de descentralização energética e que tem uma enorme preocupação com a educação, formação e informação, não apenas dos seus
seus membros, mas também da comunidade, de forma a ter um papel ativo na questão da literacia energética. E veremos já alguns exemplos concretos de projetos que a Copérnico desenvolve neste domínio. O próximo, por favor, Maria José. Portanto, atualmente a Copérnico conta com quase 2.300 membros, portanto estes 2.664 é um número que já está desatualizado, são 2.302 ao dia de hoje. Tem uma enorme preocupação de colocar os cidadãos no centro do setor energético e tem ainda uma enorme preocupação com a prática de preços justos e transparentes pela eletricidade que é disponibilizada aos membros. Eu aqui faço um parênteses para destacar que em Portugal, diversamente de Espanha e da intervenção da colega anterior, evidenciou que existe já um pacote legislativo em Espanha no sentido de combater a pobreza energética. Em Portugal ainda não temos esse pacote. A única coisa que se destaca a nível das políticas públicas é a prática de uma tarifa social energética para famílias mais vulneráveis do ponto de vista financeiro. Próximo PowerPoint, por favor. Portanto, a Copérnico tem áreas de trabalho e de atividades muito centradas não apenas na questão da transição energética, mas também no combate à pobreza energética, apoio aos cooperadores na poupança de energia, desenvolve projetos de apoio à construção de comunidades locais de energia renovável e tem depois projetos concretos de combate à pobreza energética. Próximo, por favor. Há grupos locais para intervenção na comunidade. É uma cooperativa que está muito descentralizada, tem polos em vários pontos do país, cobre todo o território continental e tem, de facto, grupos locais. Veremos que no âmbito do projeto PowerPour tem, inclusive nesses grupos locais, os chamados mentores para o combate à pobreza energética, desenvolve muitas sessões formativas sobre poupança de energia, desenvolve muitas sessões sobre constituição de comunidades de energia renovável e tem depois um forte compromisso com este projeto PowerPour, que é um projeto europeu de enorme relevância no combate à pobreza energética. Próximo, por favor. O projeto PowerPour, a que dou aqui particular destaque, é um projeto que tem por objetivo principal apoiar cidadãos em situação de pobreza energética, através de ações de pequena escala, com pequenas intervenções de eficiência energética e através de ações de maior escala, com uma criação de comunidades de energia ou financiamentos coletivos através do crowdfunding. Este projeto é assumido pela Copérnico como um projeto que irá permitir partilhar experiências e conhecimento e instalar fontes de energia renováveis e, sobretudo, aumentar a participação ativa dos cidadãos nesta questão da transição energética e do combate à pobreza energética. Próximo. No âmbito do projeto PowerPour, a Copérnico criou gabinetes locais de apoio energético, um no Norte, que está na cidade de Irmesinde, um em Mértola, que é no Alentejo, e um em Lisboa. A Copérnico criou uma ação muito interessante, que são chamados dias informativos. Os dias informativos são encontros em que se dão a conhecer ações, projetos e programas contra o combate à pobreza energética em que se trazem exemplos da academia, que estão a ser desenvolvidos nas universidades e nos politécnicos, exemplos que estão a ser desenvolvidos pelos municípios e pelo setor da economia social. Eu não destaquei, mas a Copérnico funciona muito em rede com outras entidades da economia social. Disponibiliza ainda um conjunto de ferramentas, chamadas ferramentas PowerPour, que são ferramentas pensadas para o combate à pobreza energética, e forma apoiantes e mentores de energia. Há já 26 apoiantes certificados e 20 mentores certificados. E criou ainda um grupo de ligação de parceiros que já está em funcionamento. Quanto aos apoiantes e mentores, no próximo PowerPoint, por favor. Os apoiantes e mentores muitos deles são cooperadores, são membros da Copérnico, em que se utilizam aqui verbas da Reserva para a Educação, Formação e Informação para os formar
no sentido de que eles adquiram as competências que lhes permitam identificar famílias em situação de pobreza energética, sugerindo, aconselhando mudanças comportamentais no uso das energias e medidas de eficiência energética de baixo custo e construindo meios alternativos de financiamento para esses grupos mais vulneráveis. O que se pretende, segundo a entrevista que realizamos junto de um dos diretores da Copérnico, é sobretudo criar aqui um conjunto de recomendações que possam gerar depois mudanças legislativas no combate à pobreza energética. Eu gostaria de finalizar, e sei que já ultrapassei todo o tempo, referindo ainda, não está no PowerPoint, mas referindo um projeto muito recente da Copérnico, que foi lançado no final de 2021, peço desculpa, em que a Copérnico criou a primeira comunidade de energia liderada por cidadãos em Portugal. Trata-se de um prédio onde habitam 6 famílias que vão investir num total de 5 módulos fotovoltaicos e que constitui um projeto inovador que visa que cada família poupe com este projeto cerca de 145 euros por ano. Nesta comunidade de energia são os cidadãos que vão liderar o processo de implementação e desenvolvimento da sua comunidade local de energia. Bom, e até ao presente é este o único exemplo prático de intervenção no âmbito do combate à pobreza energética, que acontece não por via de políticas públicas, mas por via de uma cooperativa. E era isto que eu gostava de trazer para depois podermos eventualmente discutir estas diferentes soluções. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Deolinda. Realmente es interesante también la perspectiva portuguesa y lo habíamos comentado en alguna ocasión, que había algunos elementos que no se podrían introducir cuando hablábamos precisamente del ánimo de lucro. El aspecto democrático sí que se podría reconducir en el ámbito de las sociedades mercantiles, porque estatutariamente se podría recoger, pero el punto fundamental más peligroso, más peculiar era el tema del ánimo de lucro, pero creo que sí que la organización democrática podría hacerse, y la parte de abierta y voluntaria de la que hablan las directivas, con los límites que existen, pero sí que se podría fomentar y se podría introducir también estatutariamente. Entonces, son elementos que nosotros hemos ido avanzando un poco, claro, que pueden serviros, claro, de ejemplo también para avanzar en la misma línea. Claro, aqui poderíamos ir pela via das empresas sociais, quando essa comunidade de energia renovável tem a forma societária. Portanto, isto geraria um outro workshop em que podemos falar sobre isso, mas de facto... Para hablar de empresas sociales. Legal, sí. Exatamente. Bom. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Deolinda.